Em geral, a nossa reflexão, nós começamos pelo Antigo Testamento. Eu prefiro começar pelo Antigo Testamento porque são textos que, geralmente, nas homilias que a gente ouviu ao longo da vida, sempre são mais trabalhados os textos dos evangelhos do que os textos de primeira leitura do Antigo Testamento. Mas hoje eu vou inverter. Vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho que nós lemos hoje é retirado do primeiro evangelista, São Mateus. Cada um dos evangelhos tem uma perspectiva diferente. E a perspectiva diferente, embora eles falem do mesmo Jesus, dos mesmos acontecimentos, das mesmas palavras de Jesus, tem a ver com o fato do destinatário do evangelho, para quem aquele evangelho é escrito, tem a ver com a comunidade do evangelista, a comunidade de Mateus, a comunidade de Marcos, a comunidade de Lucas, a comunidade de João. Tem a ver com o mestre daquele evangelista. Por exemplo, Marcos e Lucas são discípulos, respectivamente, de Pedro e de Paulo. Então, a gente observa que no evangelho de Marcos e de Lucas, além do que eles narram acerca de Jesus, existe a influência das comunidades, o público para o qual Lucas escreve. Lucas era antioqueno, escreve para um público não judeu, fazendo ou mostrando para eles que o evangelho também era para eles, bem dentro do espírito de Paulo, que a gente já teve a oportunidade de refletir no tempo da Páscoa, por ocasião de nossas reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Cada um dos evangelistas tem um pouco marcas pessoais, marcas que são características exatamente do seu público, das suas comunidades, das características pessoais dos autores. O evangelho de Mateus, que é o nosso evangelho de hoje, tem algumas características interessantes. Eu vou citar uma delas. Mateus escreve para a conversão dos judeus. É um evangelho escrito e a todo tempo preocupado em mostrar que existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um evangelho que, em muitos momentos, os hábitos, os costumes dos judeus, as tradições dos judeus são citadas como se fossem conhecidas pelo seu público. O que não acontece no evangelho de Lucas, por exemplo, que não escreve a princípio para a conversão de judeus. Então, quando tem algum hábito ou algum costume próprio da cultura dos judeus, Lucas explica. Até, por exemplo, no uso, às vezes, de termos aramaicos, que Mateus usa bastante porque esta era a língua falada pelo público dele. Então, em alguns momentos, Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou outros termos em aramaico, que Mateus nem se preocupa em explicar ou traduzir, e os outros evangelistas têm essa preocupação, né? Por quê? Porque o público de Mateus já conhecia. Essa observação é interessante para o evangelho de hoje. Por quê? Os judeus tinham uma ideia de que a salvação era específica, particular para os judeus. Mesmo os cristãos convertidos do judaísmo tinham um pouco de dificuldade de entender o que Paulo se esforçou para deixar claro, inspirado pelo Espírito Santo, que é a salvação é para todos, a universalidade da salvação. No texto de hoje, a gente encontra um pouquinho um eco dessa concepção e, ao mesmo tempo, Jesus ampliando essa concepção. O que é que está acontecendo no texto do Evangelho de hoje? Vamos lá. Jesus é abordado por uma mulher cananeia. Cananeia significa não judia, certo? Essa mulher cananeia seguia Jesus e os discípulos, pedindo, Jesus, tem compaixão de nós, tenha pena de nós, porque a filha dela estava possuída. Insistia atrás de Jesus. Num dado momento,
Os discípulos disseram a Jesus, manda essa mulher ficar quieta, né? Manda ela se calar. E Jesus, que já tinha escutado o que ela vinha pedindo, disse assim, mulher, você não sabe que eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Entenderam? Para os judeus. Se eu fui enviado para a conversão dos judeus, você não faz parte desse grupo. Não fica bem, observou Jesus, o dono da casa tirar o pão dos seus filhos para dar a uma pessoa que não é da casa. De alguma forma, essa palavra de Jesus confirma a ideia de que a salvação oferecida por ele era para os judeus. Todo mundo está me acompanhando? Agora eu já estou bem, porque tem um pessoal aqui, né? Antigamente eu só perguntava para 2 celulares. Todo mundo está me acompanhando? Agora ainda tem mais gente aqui balançando a cabeça. O interessante é a resposta da mulher. Ela diz assim, Senhor, é verdade. Não fica bem alguém tirar o pão dos seus filhos para dar a um estranho. Mas nas casas tem os cachorrinhos. E os cachorros costumam ficar ali esperando que caia algo do céu para eles, né? Esperando que caia alguma migalha da mesa para comer. Aqui tem uma coisa interessante. O judeu era muito firme com o não-judeu, com o gentio. E no aramaico tinha uma expressão que, por exemplo, o texto latino da Bíblia chama de canis, que chamava o estrangeiro de cão, cães. E aí, por isso, aquela ideia dos... Mas os cachorrinhos que ficam ali, né, à beira da mesa, quer dizer, eu reconheço minha condição de estrangeira e tal, mas eu reconheço que o Senhor tem tanto a oferecer e a fartura é tal que uma migalha que possa cair da sua mesa, da mesa dos filhos, da mesa dos judeus, será suficiente para que eu me alimente e para que eu seja socorrida na necessidade da minha filha. Jesus olhou para aquela mulher e percebeu que tinha muita fé ali envolvida, né? E aí Jesus disse para aquela mulher, a tua fé mudou as coisas, né? Em outras palavras, é isso que Jesus diz, né? O tamanho da tua fé, reconhecer que uma migalha de Deus já seria suficiente para você, é reconhecer que você confia e crê na grandeza de Deus, na abundância de Deus, na generosidade do Senhor. Então pode ir para casa, porque o que você me pede está feito. Tua filha já está curada. No final do texto de Mateus, mesmo sendo um texto cujo público-alvo era os judeus, fica claro ali que a salvação está à disposição de quem crê, não de um grupo específico. Vocês se entendem? Não de uma comunidade específica, mas a salvação mesmo, vamos lá, para um texto do Evangelho que foi escrito para o público judeu. Mas Mateus já tinha preocupação de revelar que Jesus estava ali para os que têm fé. A salvação, portanto, era para aqueles que acreditam, creem, que mesmo uma migalha de Deus é suficiente para que eu me sacie. E aí, desta forma, então, está firme aqui, está afirmada a bondade universal do nosso Deus. A universalidade da salvação é para todos. E que para quem tem fé, ou os que têm fé, não estão de fora do banquete do reino de Deus. Todo mundo entendeu, bonitinho?
Na primeira leitura de hoje nós encontramos, o pessoal mais jovem hoje tem mania de dizer assim, né? Vocês devem conhecer esse termo. Quando uma pessoa é muito engraçada e chega fazendo graça, aí a gente diz fulano sendo fulano. Quer dizer, fulano sendo ele mesmo, né? Fazendo o papel dele mesmo. Só que na primeira leitura de hoje, nós estamos esbarrando com Jeremias não sendo Jeremias. Por quê? Porque Jeremias é aquele profeta que viveu num tempo difícil. A profecia de Jeremias foi sempre muito dura. Se vocês não se converterem, a desgraça vai se abater sobre vocês. Vejam que em muitos momentos se tentou hostilizar, e de fato Jeremias foi hostilizado, foi expulso, posto para fora de algumas cidades e tal. E hoje Jeremias está anunciando uma espécie de restauração de todas as coisas no Senhor. Jeremias está dizendo, nós vamos voltar da Babilônia, o Senhor vai reconstruir a nossa cidade, Jerusalém voltará a ser a cidade do Senhor, o Senhor vai... Aquela ideia depois trabalhada no Evangelho, da recapitulação de todas as coisas em Cristo, quando ele será tudo em todos, quando ele for elevado da terra, atrairá a ele todas as coisas, e daí por diante, está trabalhada já aqui exatamente na noção do triunfo da misericórdia do Deus da aliança sobre a infidelidade do povo. Não sei se entendem isso, né? Todo tempo existe uma espécie de guerra entre Deus que faz aliança e diz, eu vou ser fiel, você tem que ser fiel. Aí a turma vai, infidelidade. Aí o profeta vem, casca na turma. Rapaz, vocês estão longe de Deus. Em alguns momentos até o castigo, a desgraça se abate. Mas no final do anúncio dos profetas, tem sempre um anúncio do triunfo da misericórdia de Deus, do desejo do Deus da aliança de manter a aliança sobre a infidelidade humana. É como se num cabo de guerra, de um lado, puxasse a infidelidade do homem, do outro lado, puxasse a fidelidade do Deus da aliança, e o fiel da balança fosse a misericórdia divina. É a misericórdia divina que tem esse poder de resgatar o que a infidelidade feriu ou separou da relação de fidelidade conosco. Então, está aqui presente uma grande promessa que a gente acaba enxergando talvez ao longo da nossa vida ou com o passar da nossa vida, que a gente vem de Deus e caminha para lá de volta. De que, de alguma forma, a nossa história é conduzida e trabalhada para um reencontro com a misericórdia. A gente sempre faz esse caminho de volta. Quanto mais cedo a gente faz o caminho, mais feliz a gente é, né? Quanto mais tarde a gente faz, mais cabeça a gente bate. Mas o importante é que a gente sempre faz esse caminho de volta. Vamos pedir ao Senhor que nos dê hoje a graça, né, de, em torno do Salvador do mundo, fazermos o nosso caminho de volta. Experimentarmos a migalha que cai da mesa do Senhor, que nos sacia. E mais do que isso, né, a misericórdia de Deus que resgata a aliança dele conosco, mesmo com as nossas infidelidades. Ele está sempre disposto a resgatar a aliança conosco. Nós vamos com alegria acompanhar nossa procissão, o canto das ofertas. O pessoal que está aqui presente, né, sabe que deve permanecer no próprio lugar. E quem de casa quiser participar, pode fazer isso fazendo a oferta da sua vida, pode escrever alguma coisa aí pelo Facebook, eu ofereço minha família, eu ofereço tal, ou se quiser participar mais ativamente também da procissão das ofertas, tem os dois caminhos que a gente já conhece, que é o PicPay ou a transferência bancária. Vamos acompanhar com alegria com o nosso canto das ofertas.